Boa tarde a todos e a todas. Na última aula que nós tivemos, eu conversava com vocês que a gente hoje iria ver especificamente a questão da contratação integrada. Nós sabemos que o regime diferenciado de contratação trouxe algumas novidades para nós, mas talvez uma das novidades mais polêmicas que vieram foi a contratação integrada. E nós hoje vamos tentar, nesta e na outra aula, conversarmos um pouquinho sobre essa matéria. A contratação integrada e a utilização de outros instrumentos que combinam com a contratação integrada e que também estão previstos na lei do regime diferenciado de contratação. Então, vamos iniciar lembrando, então, que no regime diferenciado de contratação, aqueles outros regimes da 8666 também eles podem ser usados. Tá? A novidade é a contratação integrada, que é o novo regime. Existe também a arbitragem por preço unitário, como existia na 8666, a arbitragem por preço integral, a contratação por tarefa, a arbitragem integral. Agora veio um novo regime, que é a questão da contratação integrada. Tá? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o resto ficou igual. Tá? O resto ficou, os outros regimes ficaram idênticos aos regimes que havia na 8666, também na nossa 1508. Tá? O que veio de novo foi a contratação integrada. E isso nos faz refletir muito, porque quando se utiliza a alternativa de contratação integrada, há uma mudança radical, né, gente? Nós vamos ver aqui, há uma mudança radical que nós temos que perceber essa mudança, tá? Beleza? Então, o que a lei diz, a lei do regime diferencial de contratação, a lei 12.462, ele fala sobre a preferência do regime de contratação de obras de serviço de engenharia. Ele diz que nas licitações de contratações de obras de serviço de engenharia serão adotadas pelo RDC preferencialmente os seguintes regimes. Então, a preferência por preço global, empreitada por preço global, empreitada integral ou contratação integrada. Então, esses são os regimes preferenciais. Senão, o que a lei diz? Se não adotar isso, no caso de inviabilidade da adoção dos regimes acima, poderá ser por preço unitário a contratação por tarefa, mas hipótese que serão inseridos nos autos dos procedimentos o motivo que justifica a exceção. Como exceção, tá? Se você não fizer por empreitada por preço global, empreitada integral, ou a própria contratação integrada, se não fizer por um desses que são preferenciais, tá? Você pode fazer por outro regime, só que vai ter que justificar por que você está fazendo por outro regime. Tá? O que levou você a fazer por outro regime? Antes, gente, eu falei que hoje ia entrar em mais detalhes, mas para falar de contratação integrada eu preciso fazer que vocês relembrem as características dos outros regimes. Do preço unitário, empreitada por preço global, por integral. Eu preciso que vocês relembram. Então eu vou dar uma passadinha para vocês lembrarem disso, que é um dos assuntos mais importantes para nós. É importantíssimo. Para você fiscalizar uma obra, ou fazer um edital de uma obra, para você não souber diferenciar um regime de outro, estão em maus lençóis. É preciso saber diferenciar. Então não custa para nós entendermos bem o que é essa contratação integrada, então fazer uma pequena revisão dos demais regimes. Tá beleza? A empreitada por preço unitário é usada quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo em unidades determinadas, em determinadas unidades. Tá? É empregada com mais frequência em projetos de maior complexidade, cujas quantidades dos serviços e dos materiais relativos às parcelas de maior relevância e de valor significativo não são definidas de forma exata no ato convocatório, nem tampouco no orçamento apresentado junto à proposta. Então, quando eu falei em preço unitário, eu faço lembrar pela segunda vez, vocês assim, que é quando eu não consigo, na fase interna da licitação, definir exatamente, seja qualidade ou quantidade, né? Aí eu contrato por preço unitário. Porque conforme eu vou realizando, eu consigo definir. Dei um exemplo, mais uma vez, repetindo, da questão da terraplanagem do meu pai lá, né? Que só conseguia determinar na hora que colocasse as viagens, quantas viagens iam. Daí cobrava o quê? Por preço unitário, por viagem de caminhão, de terra.
ou por cada 5 metros cúbicos de terra ele cobrava. Né? Ele não cobrava assim, ó, eu faço essa terraplanagem por tanto. Não podia, porque ele não sabia quanto que ia lá de terra. Ele não sabia. Então, como ele não sabia quanto ia, ele fazia o preço unitário. Aí o que havia justiça para os dois lados. Ele só recebia o que realmente efetuava. A pessoa só pagava o que ela realmente tinha de colocado terra no seu terreno lá. Tá? Nem mais, não se pagava nem mais nem menos. Tá? Então, esse preço unitário é usado em hipóteses como essas. Né? Na empresa de preço unitário, o pagamento deve ser realizado por unidades feitas, pois seus quantitativos são pouco sujeitos a alterações. Exemplo, né? Metragem executada nas fundações, paredes levantadas de colocação de pisos, de pintura, de colocação de gesso. Alguns exemplos, né? Quantos metros foi feito de fundação, né? As paredes levantadas na colocação de piso, na colocação de piso. Então, quando você coloca por unidade, ou por metro quadrado, por metro cúbico, né? E assim por diante. Então, só revisando, então, empreitada preço unitária é aquela empreitada que você, mesmo tendo o projeto básico, tá? Você tem determinados volumes, determinadas quantidades que você não tem como determinar na fase interna da licitação ainda. Tá? Aí só com o desenvolver da execução do objeto que você vai medindo e pagando, mede e paga exatamente quanto mede. Por preço global, a empreitada por preço global é utilizada quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Quanto é que se me faz para fazer isso? Quanto é que se me cobra para fazer isso? É isso. Seu uso se verifica geralmente em contratações de objetos mais comuns, quanto quantitativos e materiais empregados são pouco sujeitos a alterações durante a execução da obra ou da prestação de serviços e podem ser oferidos mais facilmente. Então, na empreitada do preço global, o pagamento deve ser efetuado após a conclusão do serviço ou etapa definida no cronograma físico-financeiro, por exemplo, fundações, estrutura, concretagem da laje. Então, você diz o seguinte: quanto é que você cobra? Faz digital e diz assim, ó. Fala assim para aquelas empresas que querem participar da licitação. Quanto é que você me cobra para fazer essa obra? Diz assim, me cobro tanto. Então tá. Se cobra tanto, então, se deu menor preço, por exemplo, ganhou a licitação, se me cobra tanto, me dá a chave na mão. Tá? Aí, conforme você vai fazendo, eu vou te pagando. Termina a fundação, eu te pago tanto. Né? Faço um cronograma físico-financeiro. Termina a alvenaria, eu pago tanto. Faz a cobertura, assim vai pagando por etapas, né? Conforme o cronograma físico-financeiro. Ou termina parte da fundação, parte da alvenaria, não tem problema, pode ser. A gente vai pagando, tá? Ao final, se me entrega uma hora, eu paguei tudo e acabou. Tá? Isso, a empreitada, preço global é isso. Beleza? Essa, então, a ideia trazida por esse global. A condição por tarefa, que é a mais difícil de ser utilizada ainda, mas ainda, às vezes utilizada para uma roçadinha, alguma coisa assim, ou fazer uma calçada, as coisas menores, né? É utilizada quando se contrata mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, pequenos trabalhos se usa a contratação por tarefa, que aqui para nós não é tão relevante. A empreitada integral, gente, ela é semelhante à empreitada global, mas ela tem um plus. Tá? Ela também, ela é usada quando você contrata um empreendimento em sua integralidade. Tá? Então você tem um projeto básico. Então, lembra que todos até agora têm projeto básico. Projeto global também. Tem projeto básico, projeto global você pega e me entrega aquela obra pronta. A empreitada integral, você tem o projeto básico também, entrega a obra pronta também, mas entrega na sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, igual para o global, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação. Até em condições de entrada em operação. Atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional, e com as características adequadas e finalidades para a qual foi contratada. Então, você entrega a obra, além da obra, ela funcionando, tá? Com todos os equipamentos, com o que for necessário para ela ser já operacionalizada. Então, esse é o plus que eu falei, né? Você faz uma próxima preço global, ainda dá ela funcionando, ela em condições de ser já entrar em operação. Tá? É essa a diferença. Então, mas todos os que eu vi até agora, todos, para construir a obra, eu tinha antes o projeto básico, ou o projeto básico e executivo, ou só o básico e executivo, na mão, para poder, então, contratar a obra. Tinha que ter isso pronto. Então, é aí que mora a diferença.
A contratação integrada, o objeto da contratação integrada agora, é esse que nós estamos estudando agora, compreende, atenção, esse é o plus, ele também, viu, só um pouquinho, ele tem um plus agora em relação à contratação integral, tá? A contratação integral tem que você pega o projeto básico, faz a obra e daí essa obra faz ela entrar, pronto para entrar em operação, tá? A contratação integral também, se faz a obra e daí ela entrar em operação, mas antes disso faz também o projeto executivo e o projeto básico, tá? Mas o objeto da contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento do projeto básico e executivo. Quer dizer, você não tem projeto básico executivo igual às outras. Essa é a novidade, tá? Então você desenvolve o projeto básico e executivo, executa a obra, serviço de engenharia que tiver, faz montagem, realiza teste, faz pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, tá? É chamado design build. Tá? Então, você faz tudo que faz contratação integral. Tá? Eu diria o seguinte, em termos de procedimento, o preço global está contido dentro da empreitada integral, que está contido dentro da contratação integrada, eu diria isso, em termos de procedimentos necessários. Né? Um é um pouquinho, o outro e mais um pouquinho, sempre o outro e mais um pouco. Né? Essa é a ideia, então, da contratação integrada. Tá? A diferença, então, né, nos dois regimes, eu acho que é interessante, gente, nós fazemos uma comparação entre empreitada integral e contratação integrada. É muito importante nós fazermos essa comparação, porque, como uma tem um pouco a mais que a outra, é bom nós compararmos essas duas. Nos dois regimes, também na empreitada de preço global, os objetos devem ser executados em suas totalidades. Sempre. De tal forma que não seja viável a licitação em parcelas, e as prestações não podem ser objeto de contratação simultânea de mais de uma empresa para o objeto contratado. Em todos eles seguem a mesma coisa. A empresa pega o projeto base e constrói tudo, sendo que na contratação, na preço global, só constrói, na empreitada integral, constrói e faz operar. Então, na empreitada integral, a elaboração dos projetos constitui atribuição da administração. É a administração que dá o projeto básico pronto. Tá? Possibilita, sim, existe essa exceção da contratada elaborar só o projeto executivo. Detalhar, na verdade. Tá? Porque o projeto básico é tão detalhado já, há tantas exigências e realmente úteis e necessárias, né, que a exceção de poder só desenvolver o projeto básico a quem foi contratado. O executivo, desculpa, o executivo, né? E a contratada executa a obra ou serviço de engenharia. Agora, na contratação integrada, a contratada terá a responsabilidade de elaboração e desenvolvimento do projeto básico e executivo. Tá? Então, na contratação integrada, tem que elaborar o projeto básico e executivo. Tem que executar a obra de serviço de engenharia. Tem que fazer as montagens, realizar teste, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Tá? Então, tem essas coisas a mais. Tá? Tem essas atividades a mais, que é a elaboração do projeto básico executivo. Tá? Essa é a grande diferença. Tá? Esse, me parece, que é o grande segredo, a grande saída para se contratar bem, é saber como é que nós vamos caracterizar o objeto. Já que, antes nós caracterizávamos o objeto através do projeto básico. Agora, o projeto básico é ela que faz. Como é que nós vamos caracterizar o objeto anterior ao projeto básico? Que é através do anteprojeto. Como fazer isso? Essa é uma das grandes discussões que nós vamos ter aqui. Essa é uma das grandes discussões que temos tido por aí. Tá? Aí vocês vão dizer assim, tanta gente diz, nossa, que novidade. Esse cara é tão louco. Como é que pode fazer isso? Isso é uma loucura fazer sem projeto básico, uma licitação. Gente, eu quero dizer para vocês que isso não é novidade no Brasil. Nem no Brasil, novidade. No mundo não é, mas nem no Brasil. Tá? O regulamento da Petrobras, ele já possibilita, então, no procedimento licitatório simplificado da Petrobras, a utilização da contratação integrada. Olha o item 1.9. Esse item 1.9 é do regulamento da Petrobras. É o decreto 2.745, de 88. Então, desde 88 a Petrobras já faz. Sempre que economicamente é recomendável, a Petrobras poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo a realização de projeto básico e o detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução de testes para operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, com solidez e segurança especificada. Gente, o que é isso? Isso é contratação integrada.
Isso já é condição integrada. Então não é novidade. A Petrobras já fazia, evidentemente, em alguns casos, quando é necessário fazer. Como a própria lei do 12.462 não diz use condição integrada em tudo. Só diz use em alguns casos. Há condicionantes que nós vamos ver para usar a condição integrada aqui. E nós temos que usar esses condicionantes também. Mas a Petrobras já usava isso. Então não é novidade contratar sem projeto básico. Então, contratar sem projeto básico, então, no ordenamento jurídico brasileiro, quando fala de licitações de contratos, já era previsto. E não é só, gente, não é só não na Petrobras também. Nos casos de concessão de serviço público, por exemplo, precedido de execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentro dos quais elementos do projeto básico, que permite sua plena caracterização, quer dizer, só pedia elementos do projeto básico. Não pedia o projeto básico como um todo, só elementos dele. E elementos do projeto básico, talvez a gente pudesse chamar aqui hoje de anteprojeto. Depende de como nós definimos anteprojeto. É possível a gente chamar disso. Tá? Então também não é novidade, minha gente. E também a lei das PPPs, parcerias público-privada, olha só, uma lei de 2004 daí, prevê os estudos de engenharia para definição do valor de investimento da PPP deverão ter um nível de detalhamento de anteprojeto. Gente, também pedir anteprojeto lá na lei das PPPs. E o valor dos investimentos para definição do preço de referência para licitação será calculado com base em valores de mercado, considerando o custo global de obras semelhantes do Brasil e no exterior, ou com base em sistema de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos em qualquer caso, mediante orçamento sintético elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica, que é exatamente o que diz hoje na lei da RDC, quando fala em condição integrada no seu artigo 9º. Então, também, gente, a lei da PPP trazia isso. Eu quero dizer para vocês que podemos até não concordar, mas não podemos também nos escandalizar se não nos escandalizamos antes. Lá na Petrobras, lá na lei das concessões e na lei das PPPs. Porque você fazia, tá? Quem grita já deveria ter gritado. Tá? Que pode, não estou dizendo que não tenha razão, mas já deveria ter gritado. Porque isso, novidade no ordenamento jurídico brasileiro, também não é. Também nós sabemos que não é novidade. Tá? Agora, lembra que eu falei para vocês que não é em qualquer caso. Tá? Mesmo pela RDC, não é assim, eu resolvi fazer por contratação integrada, vou fazer por contratação integrada. A própria lei dá os condicionantes. Tá? Olha o que diz a lei, gente. Nas licitações de obras de serviço de engenharia, no âmbito do RDC, Regime de Eficiência de Contratação, poderá ser utilizada a contratação integrada desde que tecnicamente justificado e cujo objeto envolva pelo menos uma das seguintes condições. Em primeiro lugar, gente, tem que justificar técnica e economicamente. Se não for justificado técnica e economicamente, não poderá ser utilizada a contratação integrada. Isso. Tá? Primeiro isso. E depois ainda, além de ser técnico e economicamente viável, ele tem que, o objeto tem que envolver pelo menos uma das seguintes condições. Ou terá que haver uma inovação tecnológica ou técnica, a possibilidade de execução com diferentes metodologias, a possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Então não é, gente, não é para qualquer obra, não. Não é para qualquer obra, não. É para uma obra que tenha além de ser economicamente viável, tá? Além de ser técnica e economicamente viável, ainda deverá ter, por exemplo, uma inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes metodologias, a mais de uma metodologia diferenciada, ou ainda com tecnologia de domínio restrito no mercado. Tá? Se não tiver pelo menos uma dessas, além de ser tecnicamente viável, tá? E não ter pelo menos uma dessas, não poderá ser usada a contratação integrada. Então, quando dizem, agora vai ser a contratação integrada ser para tudo. Não é isso que diz a lei. A lei restringe as obras em que é possível fazer a contratação integrada. Agora, tá. Aí, uma discussão é a seguinte, a lei traz isso. Tem que ser inovação. E nós sabemos o que é isso. O que é, por exemplo, inovação tecnológica ou técnica? O
que é isso? A lei não diz. O decreto não diz. Me parece que isso é uma atribuição da doutrina. Me parece que essa atribuição da doutrina a doutrina tem que buscar em algum lugar o que seja inovação tecnológica ou técnica. Tem que ver o que significa possibilidade de execução com diferentes metodologias. Tem que ver o que significa possibilidade de execução com tecnologia de domínio restrito do mercado. Tem que ver isso. E aí a gente está tentando. Eu particularmente também tento explicar, por exemplo, o que seja inovação tecnológica. Inovação tecnológica ou técnica pode ser inovação de tecnologia de produto, pode ser dividida em dois tipos. Quando fala em inovação tecnológica de produto, em dois tipos. O primeiro corresponde a produtos tecnologicamente novos, envolvendo tecnologias radicalmente novas ou uma combinação de tecnologias existentes em novos usos ou derivadas de novos conhecimentos. É a novidade. Tá? São tecnologias que não existiam ainda no mercado. Tá? Isso é inovação tecnológica. É um outro tipo de inovação tecnológica. Mas também um segundo tipo diz respeito a produtos tecnológicos aprimorados. Já existe no mercado. Né? Possui desempenho significativo e aprimorado ou elevado. Mesmo que seja simples. Com relação ao desempenho com relação ao desempenho ou a menor custo. Você pegou um produto já e aprimorou ele. Tá? Melhorou o desempenho ou ainda melhorou o custo. É o caso de materiais e componentes que podem aprimorar um subsistema ou uma etapa de processo produtivo. Então, temos que buscar isso na doutrina e ver quais são os significados dessas que a lei traz. Exemplos assim de inovação tecnológica, né? Por exemplo, inovação tecnológica ou técnica na construção com foco em desempenho, tecnologia e sustentabilidade. Tá? Você vai construir, por exemplo, uma obra que tem um novo desempenho de tecnologia, sustentabilidade, uma inovação tecnológica em energia e água. Isso são exemplos só, gente. Isso aí não é itens fechados. Né? Isso são alguns exemplos que eu busquei, né, aqui e ali e estou trazendo para vocês. Né? Inovação tecnológica de materiais de construção civil, com a introdução de um novo produto, mudança qualitativa em produto já existente. Utilização de técnicas avançadas na construção civil com ganhos de produtividade e qualidade. Inovação de processos que seja novidade para a indústria da construção civil. Um outro novo processo, né? Utilização de tecnologias que reduzam o prazo e minimizem gastos no planejamento, execução e manutenção de obras com bons resultados. Então, gente, cito alguns exemplos só para vocês verem o que significa, né? O que a doutrina tem dito. A doutrina diga da engenharia e da arquitetura. Não é a doutrina do direito, não. A direito estão dizendo o que é inovação tecnológica. Né? Buscar isso em normas internacionais, em normas nacionais. Temos que buscar isso. Tá? É isso, esse estudo que no momento, inclusive, eu estou fazendo para produzir um trabalho que foi encomendado por uma editora para mim. E estou buscando definir essas coisas. Hoje estou passando para vocês isso, na verdade, muito mais com o intuito de gerar uma discussão aí, para trazer novos elementos para esse trabalho aí, né? Mas assim também, o que significa possibilidade de execução com diferentes metodologias? Por exemplo, mudanças de organização industrial, né? Uma nova metodologia, outra organização industrial, né? Com redução de esforços de trabalho, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade do produto. Outro exemplo, a metodologia diferenciada para a redução de perda na construção civil. Essa redução de perda agora não é por causa de nova tecnologia, mas sim nova metodologia. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos. Novos métodos construtivos que gerem melhores resultados finais, resultados econômicos, ambientais, sociais, culturais, prazo, quer dizer, que melhorem então o atingimento daqueles critérios que já defini na primeira aula aqui. E hoje o RDC traz já como condição. Tá? Como parâmetro para desempenho, inclusive, da contratada. Então, isso, a possibilidade de execução com diferentes tecnologias é uma das maneiras que você pode contratar pela contratação diferenciada, pela contratação integrada. A utilização de metodologias que reduzem o prazo e minimizem gastos no planejamento, execução e manutenção de obras com bons resultados. Então, gente, esses também são alguns exemplos que eu trago para vocês, para fazer refletir o que vem a ser. Na hora de optar, puxa, eu vou optar, isso é uma nova tecnologia? Isso é uma metodologia diferenciada? Trago exemplo, mas exemplo deve ser milhares, pelo menos centenas de outros exemplos para nós trazermos à baila aqui, né?
Também a lei traz a possibilidade de execução com tecnologia de domínio restrito no mercado. A utilização, por exemplo, de tecnologia que poucas empresas dominam, mas que podem trazer melhores resultados ao empreendimento. Tá? Eu dou exemplos de identificação, por exemplo, o wood framing, o steel framing. Tá? O steel framing e o wood framing são poucas empresas atualmente. Se tem uso restrito no mercado, o domínio dessa tecnologia ainda, do steel framing e do wood framing, que são só exemplos, gente, por favor, ainda eles realmente são poucas empresas que dominam. Se poucas empresas dominam e se justifica economicamente isso, é possível usar a contratação integrada. Mas tem que ser justificado técnica e economicamente e ainda ter o domínio restrito no mercado. É possível daí usar, né? Eu dei exemplo para vocês primeiro de edificação, mas rodovias, né? Uso de concreto centrifugado, a fabricação de supervigas, soluções de infraestrutura resistente, leve de fácil transporte, para que justifica-se naquele caso, tecnicamente é preciso que seja fácil transporte, porque a obra tem características e locais a ser construídas especiais, quer dizer, e da mesma forma em outras obras de infraestrutura, né? Que eu dei só exemplo de edificações e depois de infraestrutura de rodovias, né? Mas podia pensar em aeroportos, em hidrovias, em portos e outras obras de infraestrutura necessárias, né? O que diz? Eu procurei trazer para vocês sempre já uma jurisprudência do TCU. Estão começando a aparecer, em função da Copa e da Olimpíada, a jurisprudência do TCU. A respeito da contratação integrada. A respeito da possibilidade de execução de tecnologia de domínio restrito, o que diz o acordo do TCU 1510? Esse acordo é emblemático. Se você vai lidar com o regime diferenciado de contratação, especialmente com contratação integrada, eu sugiro para você, vá buscar o acordo do TCU número 1510 de 2013, do plenário do TCU. Tá? Ele vai ali trazer grandes dados, grandes orientações para nós que lidamos com esse tipo de licitação e contratação. Tendo em vista que uma obra licitada com base no anteprojeto já carrega em si a possibilidade de a contratada desenvolver metodologia ou tecnologia própria para a feitura do objeto, no caso de a motivação para a utilização da contratação integrada estiver baseada nessa viabilidade de emprego de diferentes metodológicas, justifique em termos técnicos e econômicos a vantagem de sua utilização em detrimento de outros regimes preferenciais. Se você vai usar diferente metodologia, tá? Qual é a vantagem disso aí? Tá? Por que usa aquela metodologia e não outra? Tem que justificar isso. Faz-se necessária a modificação acerca da inviabilidade do parcelamento da licitação em razão da diretriz realizada. Você justificar por que eu estou dando para a mesma empresa. Tem que justificar isso. Ela mesmo fazer projeto básico, executivo, construir a obra e deixar a obra operando. Tem que justificar isso, técnico e economicamente. Por que aquela metodologia me faz acontecer isso? Porque o uso daquela metodologia é técnica e economicamente viável para mim. É isso que eu tenho que demonstrar, então, nos autos, né? O que é técnica e economicamente viável? Né? Eu falei várias vezes, olha, tem que ser técnica e economicamente viável, tem que ser técnica e economicamente viável, né? Me parece que nós temos que definir, a doutrina tem que definir, gente. O que é técnica e economicamente viável? Lógico que é mais fácil que definir outras coisas, mas fazendo ver o que é a justiça técnica, é necessário demonstrar que é fundamental que a futura contratada tenha know-how em soluções para projetar e executar um determinado objeto contratado. Tá? Tecnicamente, tem que justificar. Tá? Eu preciso contratar uma empresa que tem esse know-how. Senão, por que eu estou contratando aquela empresa? Se eu não preciso de know-how? Se não é tecnicamente justificável contratá-la? Tá? Então, a justificativa técnica tem que estar nos autos. E, economicamente, é necessário demonstrar que a concentração da elaboração de projetos e execução de obra numa mesma pessoa trará vantagem para a administração em comparação com as contratações em separado, levando em consideração os riscos típicos da contratação integrada. Então, com contratação integrada tem alguns riscos típicos, que nós vamos falar depois da questão de riscos ainda vamos falar ainda, nessa ou noutra aula, vamos ver. Nós temos que justificar, por que eu estou fazendo separado? É economicamente viável? Também é tecnicamente viável fazer separado? Tem que justificar isso. Tá? Esse objetivo tem que ser colocado nos autos. É muito importante isso. Característica, agora quero mostrar para vocês um pouquinho as características da contratação integrada. Tá?
Como é que se caracteriza? Quais são os detalhes que essa contratação integrada possui? Tá? Vamos ver uma por uma. É uma contratação chamada turnkey, ou, ao pé da letra, né, gira a chave, né, gira a chave, ou contratação do empreendimento em sua integridade, também chamada de chave na mão, né, chave na mão. Então, o que é? Você pede a obra, a pessoa me entrega a obra funcionando com a chave na mão. Como você compra um carro? Você compra um carro, o que você pega? A chave na mão. Você pega o carro, ele está livre, você está pronto para operacionar, para funcionar. Você pega com a chave na mão, ele funciona. Tá? A condição integrada também é turnkey. A empreitada integral também é turnkey. Mas a condição integrada também é turnkey. É chave na mão. Ela te dá operacionalizando. Com aquela diferença que é já vimos, condição integrada, você também faz o projeto também. Então, mas uma das características é turnkey. Tá? A condição integrada, você entrega a obra com a chave na mão. Tá. Pode funcionar a escola. Tá. Pode colocar os presos no presídio. Tá. O hospital está pronto para atendimento. Está prontinho. Tá? É tipo turnkey. Turnkey, desculpa a pronúncia equivocada. Lembrei agora. Turnkey. Você dá a obra. Então, é uma das características da obra funcionando. É modelo de contratação EPC, Engineering, Procurement and Contraction. Isso está no Acórdão 3069 de 2010 do relator ministro Benjamin Zimler. Nessa modalidade, a contratante envolve o construtor em todas as atividades de empreendimento, desde o projeto de aquisição de materiais e equipamentos. Então, a contratação EPC também vai desde o material, desde a elaboração do projeto. Então, é desse regime tipo EPC. Isso é muito usado na iniciativa privada, né? Eu mesmo, quando tinha lá meu escritório de engenharia e arquitetura e projeto, era muito comum fazer a construção integrada conosco. Um cliente chegava para nós e dizia assim: eu quero uma casa de X metros quadrados, e nós com outras características a construção integrada, mas era uma construção integrada, X metros quadrados, né? E quero que você faça o projeto e entregue a obra pronta. Tá? E fazia o projeto e entregava a obra pronta. Tá? Uma das características é essa. O EPC é isso, faz o projeto e entrega a obra pronta. Só que ainda tem o plus aí de fazer ela funcionando, né? Tá? A gestão pública possui menos dados para análise das propostas. Uma característica interessante dela, e isso é uma das críticas que os que não concordam com a construção integrada fazem, e não se tira toda a razão, evidentemente, porque é verdade essa afirmativa que eu faço aqui. Ó. A gestão pública possui menos dados para análise das propostas. Quando você analisa as propostas a partir de um projeto básico, os dados que se possui são maiores, né? Um orçamento baseado em um orçamento analítico, né? É um orçamento muito mais detalhado, com base num projeto básico que contém contém o projeto arquitetônico e todos os complementares. Tá? Então, não há dúvida nenhuma que a administração possui menos dados para análise dessas propostas, né? E essa é uma crítica que é feita. Tá? A questão a partir dessa crítica, será que nós temos que analisar e ver como é que se contrataria a partir do anteprojeto e daria segurança, ou só dizer que não é possível pela contratação integrada, né? Inclusive, cabe até analisar como é que tem sido feito isso nos outros, quem já utiliza a contratação integrada, como citei os exemplos de Petrobras, concessões e PPPs, né? A premissa de que em alguns casos não há como definir solução mais técnica e eficiente. Há uma premissa, né? Há uma premissa, se eu quero contratar, eu quero fazer uma contratação integrada, gente, eu quero fazer a contratação integrada, há essa premissa. Em alguns casos, eu não sei qual a solução mais eficiente, técnica melhor, tecnicamente melhor e mais eficiente. Então, o que eu faço? Eu faço contratação integrada com essa premissa. Se eu não sei, eu gostaria que alguém desenvolvesse para mim estudos e eu fizesse um projeto básico, executivo, e disse: olha, a melhor solução é esta aqui. Tá? Por quê? Porque há uma premissa. Eu não sei qual é a solução. Porque se eu soubesse, tinha feito o projeto básico. Eu não sei. Então, há essa premissa também. Tá? Em alguns casos, evidentemente. Ainda a característica da construção integrada, os riscos do projeto ficou contratado, uma vez que é ele que tem a responsabilidade de elaborar o projeto básico e executivo. Erro de projeto é o risco do particular. Então, gente, essa é uma característica muito importante. Então, como é contratado que faz o projeto básico e executivo,
Se houver erro do projeto, o ônus é dele. Todos os riscos são dele. Ele vai responder pelo projeto. Quando nós entregamos, pelos outros regimes que nós utilizamos, o projeto básico, se houver erro do projeto, nós somos cobrados por esses erros. Né? Nós somos cobrados por esses erros. Assim não há discussão. Se há erro no projeto, quem vai responder por esses erros é não há dúvida, é a empresa que executou, ela fez, a responsabilidade é dela, porque lembra que eu falei que é uma transferência de responsabilidade, né? É uma transferência de responsabilidade. Porque, outra característica importante, uma oriunda da outra, evidentemente, há o ênfase no controle sobre os fins e resultados a serem atingidos. A ineficiência do empreendimento deve ser suportada pelo contratado, afinal o projeto foi elaborado por ele. O que eu digo? Faço um anteprojeto e digo, eu quero que a obra seja assim, funcione assim. Desenvolva o projeto e execute a obra. Tá? Executa a obra. Eu quero o resultado. Eu quero que a minha obra seja assim. Tá? Então o risco é teu se ela não for assim. Eu quero o resultado, que ela pronta funcionando desse jeito. Se você me faz uma hidrelétrica, seja hidrelétrica produzindo energia. Né? Se você me faz uma obra de infraestrutura de aeroporto, quero ser aeroporto recebendo avião, despachando avião, mercadorias, pessoas. Eu quero que ela funcione, sabe? Eu quero ela operando. O resultado é seu, tá? O risco, então, porque já a consequência dessa já é a próxima característica. A alocação de risco depende de cada contrato e da qualidade das informações e dados fornecidos pela administração pública, tá? Há uma alocação de risco, não tem dúvida. Há riscos. A empresa corre riscos e tem que alocar esse risco. Não se pode dizer que esse risco, todos os contratos meus, o risco serão de X%. Não. A alocação de risco depende de cada contrato, de cada tipo de obra, da qualidade das informações. Tá? Para quem lida com obras, da qualidade, em última análise, do projeto e todos os elementos técnicos e instrutores desse projeto que compõem esse projeto. Tá? É com isso, evidentemente, por exemplo, uma obra que não tenha... eu peço para o cara entregar o projeto, e só dou outro projeto. E nesse projeto eu não tenho sondagem, eu estou jogando mais risco para ele. Eu estou alocando mais risco para a empresa. Se eu aloco o risco para a empresa, eu estou também, evidentemente, tendo que suportar um ônus financeiro maior. Porque quanto mais risco eu alocar para a empresa, menor desconto a empresa dará. Tá? Por maior preço ela fará a obra. Lógico, porque ela tem que cobrar esse risco. Ela tem que cobrar esse risco. Então, há sempre alocação de risco. E essa alocação de risco vai depender de cada contrato. Tem que analisar cada contrato para ver qual é o risco que é alocado. Depois nós vemos um pouquinho sobre a alocação de risco. Vamos ver bastante aqui ainda. Gente. Permite soluções técnicas inovadoras. Tá? A condição integrada permite soluções técnicas inovadoras. Evidentemente, hoje, se eu quero contratar hoje uma obra com soluções técnicas inovadoras, com novas tecnologias, novas metodologias restritas no mercado, é muito difícil, minha gente. É muito difícil porque você desenvolve um projeto e executa aquele projeto. Quando uma característica da condição integrada é o seguinte: ela vai desenvolver uma solução nova para aquilo. Ela pode desenvolver uma solução que nós não havíamos pensado ainda. Isso permite, porque ela fica livre para desenvolver a solução. Porque eu quero o resultado. Eu quero uma obra funcionando assim, assim, assim. Meu outro projeto dirá isso. Eu quero uma obra funcionando assim. Tá? Ela pode pensar em diversas tecnologias, optar a melhor tecnologia para alcançar o meu resultado. Porque se ela não alcançar o meu resultado, eu não vou receber a obra. Eu não corro risco. Eu não vou receber a obra. Aliás, se o projeto básico dela não atingir o que eu previ já no anteprojeto, eu não vou aceitar que ele execute aquele projeto básico. E executivo dizer não. Tá? Não, nem comece, porque não foi isso que eu pedi. O meu anteprojeto pediu outra coisa. Essa tecnologia que você utilizou não vai cumprir o que eu pretendia. Aliás, se fosse usar essa metodologia, eu teria construído de outro jeito. Teria licitado de outro jeito, não por contratação integrada. Tá certo? Então ela me permite soluções técnicas inovadoras, sim. Essa é uma das características dela.
é dispensada a existência do projeto básico como elemento técnico instrutor que acompanha o edital. Isso já falei para vocês, acho que trocentas vezes, a questão da dispensa do projeto básico, né? Que é possível pelo anteprojeto. Vamos ver o que o TCU pensa a respeito disso aí. Como as características da construção integrada. A obra ou serviço de engenharia deve preencher pelo menos uma dos requisitos elencados no artigo 20. Quais sejam? A natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto citado. Natureza predominante intelectual e inovação tecnológica é o inciso 1 lá. Ou que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito do mercado, pontuando-se na avaliação técnica sempre que possível as vantagens e benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução. Então, o TCU está dizendo isso que nós estamos falando já, tá? Que a natureza tem que ser intelectual e de inovação tecnológica. Não é para qualquer obra que se faz a construção integrada. Ela tem que ter natureza intelectual. Ela tem que ter inovação tecnológica. Ou ainda, diferentes metodologias, ou tecnologia de domínio restrito. Ele está dizendo, na verdade, o que o TCU está dizendo? Olha, gente, se não tiver uma dessas soluções aí, por favor, não faça por construção integrada, não. Não faça por construção integrada. Você não pode fazer por construção integrada. Tá? Está proibido fazer por construção integrada. Ela tem que ter uma dessas três características. Tá? Então, não sendo atingida, não sendo cumpridas essas exigências, estaremos caindo numa ilegalidade. Em outro caso, a expressão domínio restrito de mercado, ali, que fala ali, refere especificamente a termos de tecnologia, e não necessariamente a diferente metodologia. Ele só fez uma interpretação da lei que diz, quando fala o domínio restrito de mercado, refere às tecnologias devem ser domínio restrito de mercado. A diferença de metodologias, não precisa ser diferente de domínio restrito, só as tecnologias de domínio diferente de mercado. É isso que o TCU pensa a respeito da dicção deste artigo. Caso seja permitida, no projeto de engenharia, a apresentação de projeto de metodologia diferenciada na execução, o instrumento computatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas. Olhe bem, se eu quero metodologia diferente, é isso que está dizendo a lei. Se eu quero tecnologia diferente, eu tenho que avaliar essas tecnologias. O edital terá que trazer parâmetros para avaliar essas tecnologias. Senão, por que eu vou exigir uma coisa que eu não posso avaliar? Eu tenho que avaliar. Eu tenho que pegar as propostas e avaliar essas tecnologias diferentes. Então, o edital tem que trazer parâmetros de avaliação dessa tecnologia. Tá? O instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia. Tá? Essa agora, o que nós vamos falar agora, talvez esse seja dos pontos... Talvez não. É o ponto nefrálgico, talvez, da questão, é a questão do anteprojeto de engenharia, porque o instrumento convocatório, está escrito na lei, deverá conter anteprojeto de engenharia. A partir de agora, vamos começar a discutir um pouquinho o que vem ser esse tal de anteprojeto de engenharia, que ninguém, pelo que eu tenho visto, tem assim, uma exata definição do que seja isso. Mas tem-se ideias que a gente tem buscado compreendê-las, né? A não existência de projeto básico como elemento técnico do setor digital implica que o anteprojeto, já que não vai ter, olha bem, não vai ter anteprojeto, certo? Não vai ter anteprojeto. Já que não vai ter anteprojeto, então, já que não vai ter projeto básico, repito, já que não vai ter projeto básico, então o anteprojeto é que deve identificar o objeto licitado e exercer funções do projeto básico. Ele não vai ser o projeto básico, mas tem que exercer determinadas funções do projeto básico, com o intuito, por exemplo, de identificar o objeto licitado. Eu tenho que definir qual é o objeto que estou licitando. Todo mundo tem que saber o que objeto eu quero. Como é que eu fazia? Que eu faço pelos regimes da 8666? Como é que eu faço? Eu faço um projeto básico e identifico plenamente o objeto através do projeto básico. Né? Eu faço o projeto básico e com esse projeto básico eu identifico, o objeto construir essa obra com esse projeto aqui. Fácil. Mas como aqui não tem o projeto básico, o anteprojeto deve exercer esse papel.
deve, de alguma forma, nós vamos vendo, identificar o objeto licitado. O projeto básico, gente, então, ele tem que caracterizar a obra ou serviço de engenharia. Mesmo sem projeto básico, o projeto básico que tinha a função de caracterizar a obra e serviço de engenharia, agora, essa função que não é mais do projeto básico, não existe projeto básico mais, essa função agora passa a ser do anteprojeto. O anteprojeto que vai exercer a função de caracterizar a obra de serviço de engenharia ou complexo de obras ou serviços de engenharia, né? Projeto da licitação, com base nas indicações de estudos técnicos preliminares. Então, eu tenho que ter estudos técnicos preliminares que vão gerar um anteprojeto e, através desse anteprojeto, eu tenho que identificar o projeto básico, o objeto da licitação, já que eu não tenho o projeto básico, já que o projeto básico vai ser definido depois. Tá, beleza? O edital de contratação integrada, portanto, deve conter um grau de objetividade que possa proporcionar. Tem que ter um grau de objetividade que possa proporcionar. Não é um anteprojeto qualquer, não. Um nível de detalhamento dentro do projeto que possibilita a dedicação do objeto licitado. Então, eu digo que não é um anteprojeto qualquer que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um nível de detalhamento desse anteprojeto que possibilite a dedicação do objeto licitado. Que possibilite a elaboração, a seleção e o controle das propostas. Tem que proporcionar isso. Tá? Então não é. Gente, anteprojeto não é estudo preliminar. Não se confunda isso. Por que você está dizendo isso? Porque a gente tem visto essa confusão. Tá? O anteprojeto, ele tem detalhes que permitem identificar o objeto licitado. A questão é, como é que nós vamos identificar o objeto licitado através do anteprojeto? Como é que nós vamos proporcionar a elaboração, a seleção e o controle das propostas através do anteprojeto? Essa é a questão que nós temos que responder. Essa é a questão que eu quero responder. E eu não gostaria de ter essa resposta pronta. Tenho as minhas ideias, vocês vão ver, não vou escondê-las, mas eu acho que essa proposta precisa, essa resposta precisa ainda dar respostas mais completas do que eu ainda tenho, que eu confesso isso, que eu ainda as tenho. Eu mesmo estou tentando cada vez chegar mais próximo do que eu vejo sobre esse nível de detalhamento do projeto. Como é que você faz a elaboração, a seleção e controle das propostas através do anteprojeto. Tá? O que o TCU diz? No caso de obra de edificação, em regra, faz-se necessário que o anteprojeto preveja a arquitetura consistente no empreendimento. Então, o anteprojeto, em primeiro lugar, o TCU diz, ele tem que prever a arquitetura consistente no empreendimento. Tá? É isso. Tendo em vista ser essa a informação definitiva do produto a ser entregue à administração e constituir-se um elemento fundamental para a avaliação das eventuais metodologias diferenciadas para o seu implemento, como também para a elaboração dos demais projetos de engenharia a serem desenvolvidos na época do projeto básico. Então, esse anteprojeto tem que prever que arquitetura haverá no empreendimento. Porque essa informação vai definir o produto a ser entregue da administração. Me parece que ainda é pouco. Qual é essa arquitetura? Que arquitetura que esse projeto deve prever? Ele deve prever, o TCU diz que uma arquitetura consistente do empreendimento. O que é uma arquitetura consistente? Que elementos que deve ter para que eu tenha certeza que há uma arquitetura consistente do empreendimento? A meu ver, nesse momento, ainda não conseguiu, o TCU ainda não conseguiu dar todos os elementos que nos façam caracterizar, que nos façam visualizar que anteprojeto é esse. Agora, existem os requisitos, informações e requisitos básicos. O que diz a lei? O instrumento convocatório nas licitações para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob regime de contratação integrada, deverá conter anteprojeto de engenharia com informações e requisitos técnicos destinados a possibilitar a caracterização do objeto contratual, incluindo... Opa, gente, peraí, me parece que o legislador, ele já trouxe pelo menos quais as informações e quais os requisitos.
Ele foi além. Parece que já começou a tentar nos dizer, apesar de não ter dito todo, ele começou a tentar nos dizer, poxa, o anteprojeto que precisa ter, gente. Que característica precisa ter? Vocês vão ver que ainda faltarão elementos. Nós temos que complementar essas informações. Nós temos que trazer, dizer, através da doutrina, através do nosso uso, tá? Como é que são esses elementos. Mas, o que diz a lei? O que tem que incluir? A demonstração e a justificativa do programa de necessidades. Tá? A visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado. Então, a hora que eu for fazer meu anteprojeto, minha gente, a hora que nós formos fazer nosso anteprojeto, nós temos que demonstrar e justificar o programa de necessidades. Qual é o programa de necessidades? Né? Justificar. Nós temos que dizer qual é a visão global dos investimentos que serão feitos ali. Nós temos que definir o nível de serviço desejado. Já veremos. Tá? Quando ele diz isso, daí eu começo a perguntar para vocês. Tá? Ele diz tudo isso aí. O que eu começo a citar? Tem que demonstrar e justificar o programa de necessidades. O que é isso? Primeiro lugar, o que é um programa de necessidades? O que contém o programa de necessidades? Tá? A lei não vai dizer isso. Quem vai dizer para nós isso é o arquiteto, o engenheiro que vai dizer isso para nós. É a doutrina da engenharia e da arquitetura que vai dizer isso para nós, para a sociedade. Né? O que é um programa de necessidades? O que tem que ter? Tá? Como justifica ele? Visão global do investimento. Espera aí. Então, diz a lei que precisa de visão global de investimento. O que é visão global de investimento? Tem que começar a definir isso. Né? Definição quanto ao nível de serviço desejado. Como é que se define o nível desejado? E mais ainda, isso em seus dois. As condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega. Então, para caracterizar o objeto, tem que ser incluído as condições de solidez, segurança e durabilidade do prazo de execução, de entrega. A estética do projeto arquitetônico. Nossa, o que é a estética do projeto arquitetônico? Os arquitetos sabem, melhor que nós, engenheiros talvez, pelo menos melhor que eu com certeza, a definição de estética, veremos um pouquinho. Essa frase aí, incluir a estética do projeto arquitetônico, será que resolve tudo para a gente? Tá? O que é a estética do projeto arquitetônico? Tá? Será que estética é aquela comparação que se faz entre ética e estética? Estética será que é só aparência? Ou a estética inclui até a funcionalidade? Veremos a seguir ainda. Ainda incluindo os parâmetros de adequação do interesse público. A economia. O que é parâmetro de adequação do interesse público? Economia da utilização. O que é a facilidade da execução? Impactos ambientais e acessibilidade. Tudo isso está incluído no. Então, gente, para caracterizar a possibilidade de caracterização do projeto contratual, a hora que eu fizer, então, o meu anteprojeto, eu tenho que trazer esses elementos aqui. Eu tenho que trazer esses elementos para quê? Para que a gente possa caracterizar o objeto. Para a gente saber o que nós estamos pedindo. E ele está sabendo e quem for participar da licitação, saber o que nós estamos pedindo. Até para saber elaborar o projeto básico e o projeto executivo. Depois de executar a obra. Então, a arte, me parece, que surgiu uma arte que agora vai ser valorizada mais ainda. A arte de fazer um anteprojeto bem feito. Porque apesar de ele dizer tudo aquilo, ainda nos fica, gente, o questionamento de que são essas coisas. Por exemplo, que é o programa de necessidades. Que ele fala que demonstração e justificativa do programa de necessidades. Visão global de investimento e definições quanto ao nível de serviço desejado. Isso é o inciso 1. O que é programa de necessidades? Tá? Tirando da doutrina, gente. Tirando da doutrina, isso aqui, eu tirei da doutrina aqui, eu acabei não anotando onde tirei aqui, vocês me desculpem, mas isso aí da doutrina que eu procurei em vários lugares, tentando definir o que é programa de necessidade e a partir também da experiência da gente, né? Especialmente quando nós contratamos projetos desde a Secretaria de Obras Públicas e da vida da gente mesmo, desde lá quando exercia a profissão de engenheiro, né? E projetávamos bastante, trabalhava junto com o arquiteto e a gente fazia muito os programas de cidade junto com o cliente, né? Então, a partir disso, o que é o programa de cidade? Só fiz aqui, evidentemente que pode ser acrescido outras coisas, porque outras necessidades podem haver. Por exemplo, nomear respectivos ambientes.
caracterizando as atividades funcionais que serão desenvolvidas de acordo com as normativas, legislação e orientações. Tá? Nomear ambiente. Né? Como é que vão funcionar? Como vão funcionar? Se estão dentro da norma, né? nas normas técnicas, na legislação, em orientações. Isso é programa de cidade exige isso. Verificar a necessidade de ambientes complementares, além daqueles ambientes usuais, alguns ambientes complementares para desenvolvimento das atividades específicas, bem como áreas de circulação dos ambientes. Tem que, no programa de necessidade, dizer assim, olha, eu preciso de uma circulação aqui. Eu preciso aqui externo tal elemento. Complementares. Eu não adianta, eu vou fazer uma escola, eu preciso de 20 salas de aula, uma sala para direção, uma sala para orientação pedagógica, cantina, cozinha, etc, banheiro e tal. Tá? Mas precisa outras obras, essas outras, então, necessidades de ambientes complementares também. Por exemplo, circulação, né? Um exemplo, né? Verificar as relações espaciais entre os ambientes. O programa de cidades faz isso. Relações entre os ambientes, promovendo uma setorização, determinando a necessidade dos diferentes pisos e as relações espaciais entre os ambientes e o paisagismo para subsidiar a futura implantação. Então, essa verificação das relações espaciais faz parte das necessidades entre o ambiente. Né? Setorizar, isso aí, a hora que o projetista for fazer, ele sabe o que você precisa, essa setorização que você precisa, porque você que vai usar este imóvel. Né? Eu preciso fazer um pavimento, 2 pavimentos, você tem que definir no projeto, no anteprojeto ter já definido isso. Tá? Lógico, em função de muitas coisas, entre as coisas do terreno. Tá? Não vou discutir aqui que isso é um assunto até mais técnico da profundidade que eu pretendo usar aqui. Mas o estudo de cidade tem que prever todas essas coisas. Né? E nós temos que, ao fazer esse estudo de cidade, verificar tudo isso antes. Porque senão, na hora de projetar, tá? Lá quem ganhou a licitação falou, não, isso não foi previsto. Isso eu não vou colocar no projeto básico. Tá? Isso não foi previsto. Beleza? Continuando então, gente, ainda com respeito ao programa de cidades, verificar a necessidade de conforto ambiental, orientando para uma construção sustentável. Tá? O programa de cidade é necessário, gente, eu digo, é necessário que haja conforto ambiental, tem que dizer. Tá? Inclusive colocar parâmetros, tá? Normatizados ou não, o que seja necessário e suficiente para a obra que eu pretendo. Tá? Orientando para a minha construção ser sustentável. Nesse aspecto de conforto ambiental, esse aspecto, então, desse critério ambiental, é na hora do programa de cidade que eu vejo isso. A lei não diz isso, o decreto não diz isso, é a doutrina que tem que dizer isso. Lembrando só, vocês vão encontrar daí, quando é que se faz isso? Como inicia-se isso? Desde a época do estudo da viabilidade, não é verdade, gente? A gente já faz, na hora que a gente faz o estudo da viabilidade, a gente já faz um programa de cidade preliminar. Para depois do termo de referência e no anteprojeto, nós elaborarmos definitivamente o estudo preliminar. Aí é uma das razões porque nós temos todos os cadernos. Eu coloquei à disposição de vocês aí no Moodle aí, todos os cadernos da Secretaria de Infraestrutura e Logística da Paraná de Indicações, e um dos cadernos de estudo de viabilidade. E o outro é termo de referência. Lá vocês vão encontrar já todos esses detalhes. Agora eu lembrei de onde tirei. De lá dos cadernos. Lá as referências estão lá. Então você pode abrir o caderno 1 e o caderno 2, que estarão esses dados lá. Tá? Determinar a caracterização construtiva de acordo com a realidade requerida pelo padrão de acabamento determinado, indicando prováveis materiais a serem empregados nos ambientes. Você vai fazer um projeto, você não vai se dizer assim, olha, eu quero padrão tal. Eu quero que meus materiais sejam tal e tais. Né? Até para não correr o risco de você dizer assim, eu quero piso, e lá a pessoa colocar lá um mosaico, porque mosaico é piso. Tá? Então você tem que definir essas coisas, né? Definir os materiais que vai usar, para depois, na hora de desenvolver o projeto básico, utilizar aqueles materiais que você definiu no anteprojeto. Tá? Então, fazer a caracterização construtiva, né? Fazer a caracterização construtiva, determinar as áreas dos ambientes específicos, dos ambientes complementares, as articulações, as áreas setorizadas que irão compor a artimada total da edificação a ser projetada, lógico. Eu acho que para fazer um projeto, você tem que dar elementos para ser feito depois do projeto básico. E dizer assim, olha, cada sala de aula, cada escola vai ter tantos metros quadrados, no mínimo de tanto por tanto. Tá? No mínimo de largura tanto, a circulação vai ser tanto, quero que a minha área total dê em torno de tanto. Tá?
para que a hora que você faça o projeto básico executivo já seja determinado, para que não fique depois a critério de que for elaborar o projeto básico executivo a fazer a sala, que você tem como exemplo, do tamanho que ele quiser. Não, você tem normas assim, das construções e das edificações educacionais que permitem você dar esses parâmetros já. Né? Tudo isso você não vai encontrar, gente, na lei você não vai encontrar na lei. Quando define lá no projeto, vai dizer que precisa fazer programa de cidades. Disse isso. Agora, o que tem que conter nesse programa de cidades, me parece que isso é um papel nosso, gente. Somos nós que temos que dizer, a hora que elaborarmos o projeto, o que esse programa de cidade tem que ter. Tá? Isso cabe a nós. Tá? A lei não consegue dizer isso. É impossível, seja por uma lei material, substancial, uma lei, um decreto, ele não consegue fazer isso. Tá? Esse é o papel nosso para nós elaborarmos esse programa de cidades. Ele só vai dizer assim, tem que ter programa de cidades. Como fazê-lo? Cabe a nós. Então, ainda, especificar a dimensão prévia dos equipamentos e do mobiliário a ser utilizado. Lógico, né? Na hora de fazer um programa de cidades, tem que especificar que equipamentos você vai colocar. Se você vai exigir uma obra que tenha uma escola para criança, o equipamento é diferente para uma universidade, por exemplo. A carteira, por exemplo, os móveis, então, são diferentes, tem que definir quais as características dele. Tá? Que é necessário estabelecer as dimensões dos compartimentos, das salas, por exemplo, das salas de aula, em função do número de alunos que você pretende colocar, do tamanho das carteiras, do tamanho dos alunos, né? da faixa de variação etária dos alunos. Essas coisas somos nós que precisamos definir. Caracterizar os usuários contextualizando o ambiente projetado e quantificando. É isso que eu falei. Os usuários são, por exemplo, educação infantil. Diferentes se são universitários. Né? Então tem que caracterizar os usuários. Né? E caracterizando, contextualizando o ambiente do projeto. Né? Dizer, olha, quero colocar aqui 40 universitários, ou 70 universitários na sala de aula. Quero colocar 15 crianças de 3 a 5 anos. Lá, na pré-escola, lá, educação infantil. O nome mais correto, o nome correto, na verdade, é o mais correto, certo? Definição, demonstração indicativa do projeto do programa de cidades, a visão global do investimento e definições quanto ao nível de serviço desejado. Como nós temos que definir, para definir o objeto da licitação e fazer aquela demonstração, nós temos que ver a viabilidade da obra ou serviço. Nós temos que, antes de mais nada, antes de fazer como base para fazer o anteprojeto, fazer o estudo da viabilidade. Essa obra é tecnicamente viável? O que significa tecnicamente viável? Para mim, atende aos critérios definidos pela administração. Essa obra tem critérios, por exemplo, econômico, ambiental, social, cultural. O critério que estabelecer, para não dizer apenas os critérios que eu mesmo penso, né? Certo? Então é preciso ver se é viável, senão você nem começa a obra. Né? Então é preciso fazer o projeto, estudar essa viabilidade. A possibilidade de definição dos métodos e dos prazos de execução. A hora que você define, gente, você faz um projeto, você tem que dizer assim, com esse projeto aqui, quem fizer o projeto, ele pode definir métodos e prazos de execução, através do meu anteprojeto. Tá? Identificação dos tipos de serviços a serem executados e dos materiais e equipamentos a serem incorporados na obra, bem como as especificações básicas que segurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo da licitação. Então, tem que identificar os serviços a serem executados. Né? Que materiais, que equipamentos, tudo isso vai dar elementos para se fazer o projeto básico depois. Tá? Sempre que assegure os melhores resultados. Lembra, nós estamos tratando de uma contratação de resultados. Tá? Informações para o estudo e dedução de métodos construtivos, instalações provisórias. Né? Eu tenho que dar informações que possibilitam estudo e dedução de métodos construtivos, instalações provisórias que haverão, e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo da licitação. Eu tenho que dar todos esses elementos, porque isso tudo vai ajudar, inclusive, além de fazer um projeto, estabelecer o valor da proposta das empresas. Né? Então, o anteprojeto tem que trazer tudo isso. Então, me parece, acho que vocês já estão percebendo que o anteprojeto é um documento bastante substancioso, mas não é o projeto básico. Ele não terá lá o desenho
não terá o desenho do arquitetônico ainda, ele não terá os detalhes dos complementares, dos itens complementares, né? Ainda não haverá, mas ele tem definições bastante interessantes, né? A visão global da obra permite a identificação dos elementos constitutivos, inclusive com a definição do padrão a ser atendido pelos projetos e pela construção, né? Tem que ter uma visão global da obra, tá? É permitida por quê? Porque quem for fazer o projeto tem que saber que elementos constitutivos você quer, tá? Que padrão você quer atender, tá? Com o projeto e com a construção. Então, quem for fazer o projeto, quem for construir a obra, tem que saber isso. Com base aonde? Com base no anteprojeto, tá? Exija lá ainda as condições, se vocês viram na lei ali, as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega. As obras devem ser projetadas e construídas de forma a identificar, sempre assegurada a sua solidez, segurança e durabilidade, e que permitam a manutenção de forma que não constitua um perigo e para a segurança de seus usuários. Então, você tem que exigir já no projeto, trazer no anteprojeto, elementos que possam ter certeza que a hora que for projetada a obra, essa obra seja obra sólida, seja obra segura, tenha durabilidade, tá? Que seja entrega, que possa calcular o prazo de entrega. Então, eu tenho que trazer por quê? Porque eu tenho que definir, inclusive, o prazo de execução, entrega a partir dos métodos e técnicas conhecidas. Eu digo o seguinte, meu projeto, faço outro projeto e diz, ó, o prazo de ser tanto. A hora que ele define o método, ele diz assim, ó, com esse método para fazer nesse prazo. Beleza? Eu tive exemplo, que através de um estudo feito por uma empresa, quando eu trabalhava na Secretaria de Obras Públicas, que hoje é extinta a Secretaria de Obras Públicas, naquela obra, ou empresa, um exemplo uma obra que foi construída por alvenaria convencional, durou 14 meses. Se fosse construído por um outro método, que na época era wood frame, seria feito em 8 meses. Tá? Se eu pedisse 8 meses, evidentemente que uma alvenaria provavelmente não conseguiria. Então eu tenho que estabelecer isso, inclusive para que a empresa que for fazer o projeto e construir a obra defina. Ela diz, opa, é possível sim nesse prazo, porém com esse método. Tá? E nós queremos o resultado. Faça o método que você quiser, eu só preciso de 8 meses. Você falou que construiria em 8 meses. Então estabeleça qual método você vai usar. Tá? É possível isso. Agora entra na questão, né, que pede a lei, a estética do projeto arquitetônico. Né? Logicamente, a questão de definir estética, eu até escrevi há pouco tempo, agora, acabei de escrever alguns dias atrás, um mês atrás, assim, um artigo a respeito de construção integrada, e lá eu discuto, né? A dificuldade que é definir o que é estética, né, do projeto arquitetônico. Mas eu trago apenas aqui alguns elementos, né, que eu trouxe que o IFAM, como é que o IFAM define a estética do projeto arquitetônico para suas obras. Então eu trago para dizer assim, ó, a doutrina, eu estou só dando um recado para vocês, ó, a doutrina dá alguns avisos, gente. Vamos atrás. Né? Traz alguns elementos interessantes que nós podemos trazer para dentro do órgão que nós trabalhamos, da entidade que nós trabalhamos, trazer esses elementos para nós, para a hora que nós exigir estética, podemos limitar isso aí. Já que tem determinadas coisas que não dá para a gente exigir. Características arquitetônicas da edificação. Por exemplo, o que é estética? Então, segundo o IFAM, está nesse site, quem quiser consultar aí, ó, fique à vontade, lógico, é para isso que está aí também. Um para dar o crédito e o outro para quem quiser buscar esses dados. Características da edificação, os princípios estéticos, o partido de composição, proporções volumétricas, modenadura, quer dizer, modenatura ou modinatura, né? Que é o perfil da obra, né? O perfil do edifício, né? E são as características de toda edificação. A ambientação faz parte da estética do projeto arquitetônico, né? Análise e considerações sobre a relação da edificação com o seu entorno, qualificando as interferências do espaço externo, edificações vizinhas, iluminação, calçamento mobiliário urbano, tráfego, comunicação. Olha, gente, eu estou falando tudo isso aí, quando eu falo isso, estou falando isso aqui dentro do projeto, gente. É um dos itens lá do projeto. Tá? Como é que se eu vou fazer um projeto, tem que dizer, olha, a hora que for fazer um projeto, faça de tal forma que respeita. Essa é uma obra histórica, por exemplo. Um exemplo, obra histórica. Tá? Tem algumas limitações legais no entorno. Em determinada vizinhança, no determinado entorno da obra,
as obras não podem ser construídas com determinadas características, ou tem que ser construído com determinadas características. Eu tenho que dizer isso já no projeto. Que a hora que for projetado, tem que ser respeitado isso. Que nada mais é do que respeitar a legislação. Na verdade é isso. Então, isso tem que ser levado em consideração também, gente. Tá? Iluminação, como é que eu quero, né? O calçamento tem que respeitar, o mobiliário urbano, o tráfego, toda essa comunicação da obra, tudo isso faz parte da estética do projeto arquitetônico. Então faz parte do anteprojeto, que exige, segundo a lei daí, a estética do projeto arquitetônico. Nós estamos tentando só conversar o que é a estética do projeto arquitetônico, que é isso e muito mais. Agenciamento interno, como é que vai ser a ambientação, o caráter do tratamento interior, os detalhes, o que mais? Continuando ainda, a autenticidade do conjunto de seus elementos, análise comparativa de indicações congêneres e das características tipológicas correspondentes. Tudo isso tem que prever no anteprojeto, se for baseado nessa definição de estética do projeto arquitetônico. Muito bem elaborada pelo IFAM, diga-se de passagem. Avaliação do grau de integração ou interferência em relação ao conjunto original, né? Qual vai ser a interferência, os elementos que foram alterados, suprimidos, ou daqueles que foram introduzidos. As características do bem móvel ou integrado, princípios estéticos e estilísticos, relação com o contexto histórico, arquitetônico no qual está inserido. Esses são alguns, né, gente, dos elementos que o IFAM traz que nos ajudam, então, a ver o que implica fazer um projeto, um anteprojeto de engenharia. Tá? Ainda, os parâmetros de adequação ao interesse, tem que dar em parâmetro do interesse público, a economia na utilização, que parâmetros temos que dar, né? A facilidade na execução. Tá? Nós temos que dar esses parâmetros. Olha, tem que fazer uma obra que seja fácil de executar, por questão de prazo, questão de valor até, aos impactos ambientais, a acessibilidade. Dizer, olha, tem que seguir a NBR e tal. Né? Isso quanto aos impactos ambientais, quanto à acessibilidade, né? Todas essas condições nós temos que trazer, então, né? No anteprojeto ainda, deve constar, quando couber, alguns documentos técnicos. Tá? Então, isso a lei trouxe. A lei trouxe ainda para facilitar a vida da gente. Assim, ó, gente, para fazer tudo aquilo que eu falei até agora, e mais do que a doutrina falou, que nós passamos um pouco para vocês aí, deverão constar alguns documentos técnicos que nos ajudam a realizar essas coisas. Tá? A realizar essas coisas. Tá? Então, que documentos são esses? A lei, para facilitar a vida, a gente nos traz a concepção da obra ou serviço de engenharia. Então, deverão constar no projeto a concepção da obra ou serviço de engenharia, os projetos anteriores, os estudos preliminares que embasaram a concepção adotada, levantamento topográfico e cadastral que foram feitos, pareceres de sondagem, memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Então, gente, estou dizendo o seguinte para vocês. Tem que ter esses documentos. Agora, como se elaboram esses documentos? Nós temos que buscar, gente. Buscar onde? Novamente, na doutrina, em normas técnicas, né? Norma da BNT, por exemplo. Nós temos que buscar isso e dizer assim, ó, que nós vamos exigir, que documentos técnicos nós vamos exigir para estabelecer a concepção da obra, o serviço de engenharia, que está aqui no inciso 1. Que documentos são técnicos esses? Como eles vão ser feitos? Tá? Como é que nós temos que apresentar esses projetos anteriores de estudos preliminares? Que projetos são esses? Esse levantamento topográfico cadastral, o que é isso? O que é levantamento topográfico cadastral? Vai lá, na norma, que a norma vai dizer. Pareceres de sondagem, que pareceres que são esses? Para que pareceres? Se não tem pareceres de sondagem, fica muito difícil se fazer um anteprojeto. Se você fizer um anteprojeto sem pareceres de sondagem, o risco vai ser muito grande para quem for estabelecer preço para fazer o projeto e elaborar a obra. Ele não sabe nem que tipo de solo. Quanto é que vai custar essa fundação? É muito difícil, minha gente. É muito difícil estabelecer isso. Então, me parece que é inteligente a lei quando exige que haja parecer de sondagem. Por quê? Para que haja menos risco para a empresa contratada. Tá? E quanto menos risco para ela, melhor será economicamente para a administração.
Lógico, você tendo menos risco, você não cobra o risco. Né? Você cobra a proporção do que, conforme você corre os riscos. É nessa proporção que você os cobra, se embute no teu preço. Tá? O que tem que ter nesse memorial descritivo? Né? Que elementos são esses da edificação que tem no memorial descritivo? Dos componentes constitutivos dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Então você tem que ter um memorial descritivo. A lei diz, olha, tem que ter um memorial descritivo. O memorial descritivo tem que ter isso, isso, isso. Como que se faz isso, gente? Nós é que temos que definir. Me parece que é muito difícil que o legislador defina isso. Tá? Mas o legislador já fez uma grande coisa. Exige memorial descritivo. Fez uma grande coisa. Exige sondagem. Exige levantamento topográfico cadastral. Exige projetos anteriores. Concepção da obra. Esses documentos ele exigem. O como fazer, parece que isso é uma missão que está sendo passada para nós. Para nós. E isso vai cada vez crescer mais e vamos melhorar essas definições. Tá? Nós vamos com isso. O que nós iremos agora vou tentar fazer o que é cada um desses documentos aí. Pegar cada um desses documentos e ver o que significa ele. É essa que é a nossa missão agora. Tá? Nós vamos ver o que é uma concepção da obra. Concepção da obra. Serviço de engenharia. Nós vamos ver o que são esses projetos anteriores aí. E subliminar. O que é subliminar? Que embasa a concepção adotada. O levantamento topográfico e cadastral. O que é levantamento? Onde está escrito o que é levantamento topográfico e cadastral? Que elementos deve ter? Que tipo de trabalho é feito para que seja para que nós tenhamos então o levantamento topográfico e cadastral? Parecer sondagem. Como é que devo fazer? Né? Nós vamos discutir agora em diante. Que elementos é esse que deve constar no memória descritivo, né, da edificação? Quais os componentes construtivos? Quais os materiais? Que tem que fazer materiais de construção que devem ser usados? Que forma de estabelecer os padrões mínimos? Como é que eu vou estabelecer os padrões mínimos? Eu tenho que estabelecer um padrão. Alguém vai projetar para mim, ele tem que saber em que padrão que eu quero esse projeto. Tá? É isso que nós vamos fazer de agora em diante. Mas não é hoje, não. Nós vamos fazer isso a partir da próxima aula, que será a última aula. Então, na última aula, nós vamos o quê? Terminaremos, então, a construção integrada, vendo todos os parâmetros e mais alguma coisa, iniciando por estudar essa concepção da obra, os projetos anteriores, levantamento topográfico, partir estudar, memória descritivo, estudar todas essas coisas a partir da aula que vem. Se ao final da aula, o que eu espero é que nós tenhamos a noção do que seja anteprojeto de engenharia. E talvez saibamos responder a seguinte pergunta. Tá? Eu e vocês saibamos responder a seguinte pergunta. É possível fazer contratação integrada? Isto é possível definir o objeto de uma contratação integrada a partir do anteprojeto de engenharia e não a partir do anteprojeto básico? Essa é a resposta que eu gostaria que vocês conseguissem dar. Se é possível ou se não é possível. Se não é possível, por quê? Se é possível, tá? Como? Tá? Estou tentando dar alguns passos para vocês. Estou tentando discutir com vocês, começar a possibilitar essa troca de ideia, para que ao final a gente consiga responder essa pergunta. Se nós conseguirmos responder essa pergunta, gente, essa parte do curso, com certeza, foi excelente. Foi excelente porque essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Eu estou me fazendo a todo momento, estou estudando a todo momento. Todo mundo que lida com isso está fazendo a todo momento. Eu, particularmente, fui estudar, inclusive, já alguma contratação integral. Estudei com certa profundidade, inclusive, a contratação integral realizada, em especial o orçamento, como é que foi feito o orçamento pela Infraero, do aeroporto aqui de São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, para a gente possa começar a compreender, entender e ver se é possível ou não é possível. Tá? Eu gostaria que vocês dessem, ao final da próxima aula, essa resposta. Que você respondesse para vocês mesmos se é possível ou não é possível e os porquês. Tá? Com isso, encerramos a aula de hoje. Agradecemos a vocês pela presença. Acredito que estão vendo um assunto muito importante, muito novo, que poucos engenheiros e arquitetos ainda sabem, e nós estamos tentando estudar e passar essa primeira discussão para vocês compreendam esse momento que, uma vez que já é histórico pelos objetos que hoje possibilitam pelo regime de finalidade de contratação, especificamente pela contratação integrada. Tá? Histórico ainda será,
com maior valor histórico ainda será, se a alteração da Lei 866 prever essas alterações trazidas pela RDC. Tá bom? Muito obrigado, Deus acompanhe, tudo de bom para vocês, bom final de semana para vocês, para sua família e um bom descanso. Forte abraço para vocês.